Bom, agora que eu expliquei um pouco o que cada bloco está fazendo, e você já consegue entender melhor como que funciona a SAP, eu vou estar mostrando agora o controlador executando alguma instrução. No caso, então, o controlador que coordena a hora que cada bloco vai agir por meio aqui dos sinais de controle, mas ele só consegue fazer isso de acordo com o que ele recebe do registrador de instruções. Então, eu vou mostrar aqui um pouco o controlador. No caso aqui, eu estou usando a estrutura de um colega meu, o André. Eu vou estar botando o vídeo dele aqui na descrição para vocês verem as melhorias que ele fez, onde ele explica melhor para que serve cada uma. Mas o ponto é que com as melhorias dele, eu consegui implementar minhas funções com mais facilidade. Aí aqui eu vou estar explicando um pouco o que vai estar acontecendo na main para cada código. No caso aqui, a gente vai ter duas ROMs. A primeira vai ser responsável por identificar o código que está vindo e acessar na memória própria o que é cada instrução. Aí com isso, com essa posição que ele tem salvo aqui, ele vai dar um clock aqui no nosso contador, um pulso, né, que vai endereçar para um endereço de e-mail não, né? Vai mostrar para uma posição que mostra aqui o que vai ser executado pelo controlador. Ficou meio difícil de explicar, de entender, mas eu vou mostrar aqui dando um exemplo e vai ficar mais fácil. No caso aqui, eu botei o 000, que vai ser o load, que nem a gente viu aqui. Então, a gente vai dar um load. Acho que eu não falei exatamente das instruções, explicando cada uma, mas a ideia do load é pegar uma coisa que está na memória e passar para o acumulador. Então, a gente vai ver o processo que a SAP roda o load clock por clock pelo controlador. A gente já vê aqui que ele está na posição 3, mas antes de chegar nela, a gente vai ter que passar pela fase de busca. Então, as três posições aqui vão ser as mesmas para cada instrução, para todas as instruções, no geral, exceto para algumas que não acessam a memória, que não precisam mexer com ela, mas aqui no caso do load a gente vai precisar. Então eu vou começar aqui explicando um pouco o que significa esse número, né, que a gente está mostrando. No caso, essa aqui é a representação em hexadecimal do que está acontecendo aqui nos nossos sinais de controle. Então o 5 é diretamente esse número aqui, o E aqui, o 3 aqui, que a gente consegue ver em binário, que é o nosso opcode. Por exemplo, aqui no 5E3, 00, né, que está 000, a gente vai ter ativo o EP e o LN barrado. No caso aqui, como esse N está representando que ele está barrado, a gente vai inverter. Então, sempre que o LP estiver verde, os que não tiver o N estão verdes, ele está ativo, e os que tem o N é o contrário. Então, como aqui ele está desligado, é como se ele tivesse ligado, e a gente vai ver o que se implica lá na main. Ou seja, EP e LM. O LP, a gente está liberando aqui o nosso contador de programa, e o LM para receber no registrador em memória. Então, vamos ver o próximo. Aqui a gente já vai ter outro código, que está representado aqui. E aqui a gente vai ter só o CP ativo, percebam isso. O CP vai estar aqui, vai estar incrementando o nosso contador de programa em 1, que foi o que eu tinha dito, explicado antes, que em algum momento da execução ele ia ser incrementado para poder, quando finalizar, já poder apontar o próximo endereço. Então, o que a gente fez aqui já foi incrementar ele. Vamos ver o próximo. No próximo aqui, a gente vai ter o CE ativo e o LI. Então,
a gente vai ter o CE e o LI, ou seja, a gente já da REM aqui, a gente já passou direto para a RAM, que eles têm ligação direta. Agora a gente ativa a memória RAM para passar para o registrador de instruções. Então a gente libera aqui o registrador de instruções para receber e passa o endereço que a gente acessou na memória para o registrador de instruções descobrir o que a gente vai executar. Então percebam que até aqui nada do load foi feito. Por enquanto a gente vai descobrir que tem o load agora. Então vamos ver. Agora a gente já vai chegar no ponto que é o load. Aqui a gente já começa a executar ele. No caso aqui a gente vai ter o LM barrado ativo e o wait barrado ativo. Então a gente vai vir aqui o wait e o LM. A gente está no registrador de instruções, a gente libera o wait para passar uma parte para o controlador, e a outra a gente volta para a memória, que foi o que eu expliquei. Aqui a gente vai armazenar o endereço e aqui a gente vai agora armazenar a instrução. Agora com a instrução a gente pode ver o que a gente vai fazer. No próximo pulso, a gente viu aqui agora que a gente liberou o CE e o LA. Então aqui na main a gente já pega o CE, libera o que está na RAM, libera o que está no acumulador, libera o que está na RAM para sair, libera o que está no acumulador para receber. Então a gente vai passar da memória RAM para o acumulador, finalizando assim o nosso load, que, como eu expliquei, a gente pega da RAM e passa para o acumulador. Mas aí vocês viram que tem todo esse processo que a SAP faz para executar cada código aqui. Então, cada código que eu botar aqui vai apontar para o que tem que ser feito, vai apontar para cá. Aqui vai representar os sinais que vão ser utilizados para representar cada instrução e vai refletir direto aqui na main. Agora, eu já vou acessar a memória RAM e vou estar mostrando a execução de um probleminha aqui com vocês.